Você gasta alto, investe forte em sistema, CRM, funil de vendas, melhores equipamentos, estrutura fenomenal, tudo muito lindo. Mas mesmo assim os clientes seguem indo embora, mesmo assim os clientes não conseguem permanecer aí na tua clínica, mesmo assim eles estão preferindo ir para a concorrência do que ficar dentro do seu estabelecimento. Tem uma famosa frase do Peter Drucker que ele fala o seguinte: a cultura está devorando a estratégia no café da manhã. Sabe por quê? Porque não adianta você ter a melhor estratégia, a melhor estrutura, os melhores equipamentos, se aí na sua clínica não tem uma cultura que trata, que cuida, que serve o cliente, que cuida do paciente. E como que você vai saber se isso funciona ou não? Se você está conseguindo reter e fidelizar o seu cliente. O seu cliente, ele não sabe avaliar se o aparelho de ultrassom é de última geração, ele não sabe avaliar se a técnica do médico é a melhor, é a mais atualizada, ele não sabe avaliar se o Tesla da sua ressonância é adequado ou não para o diagnóstico que ele precisa. O cliente sabe avaliar se ele está sendo bem tratado. E isso é cultura. A cultura é tratar, cuidar bem do cliente. E não adianta você colocar numa placa, colocar no mural, colocar nos quadros espalhado por todo lugar. Cultura de excelência, atendimento de excelência ao nosso cliente. Queremos ser referência na região, no estado, no mundo, em qualidade, cuidado com o paciente. Se isso não se concretiza na prática, no dia a dia. E é no dia a dia que faz a diferença. Você não precisa ter quadro nenhum. Você não precisa ter placa nenhuma dizendo isso. Se o cliente ele chega e ele se sente bem tratado desde o primeiro contato com o primeiro funcionário até a saída, é isso que vai fazer a diferença. É isso que é o quadro realmente na parede, mostrando a excelência, o cuidado, o tratar bem. Não vai ser você colocando as especificações técnicas, mas vai ser tratando, cuidando desse cliente e mostrando para ele a importância dele, mostrando o quanto ele é importante para você. Mas então, como que a empresa sabota a estratégia da empresa se a cultura não funciona bem? Vou te dar alguns exemplos aqui, vou te dar 2 exemplos reais e comuns. Você tem aquele médico, aquele dentista, aquela dentista, enfim, que ele traz muito dinheiro, produz muito, trabalha demais, faz plantão, enfim, mas trata a enfermeira, a recepcionista, a portaria como lixo. E aí você, como gestor, você olha para aquilo ali, mas você fala, esse cara ele traz muito dinheiro, eu não posso mexer nisso, eu não posso tirar, eu não posso chamar atenção, vai que ele sai, vai que ele vai pro concorrente. Neste momento você está falando para todos ali dentro, sem precisar dizer uma palavra. Aqui, dinheiro é mais importante do que as vidas. Percebe? E aí um outro caso. A sua recepcionista, a sua secretária, passa um tempo a mais ali tentando acalmar uma mãe. Ela precisa marcar uma consulta com um pediatra, por exemplo. E aí ela está ali, passa acalmando, dá exemplos, tenta trazer mais segurança para a mãe. Só que ela passou ali 5, 6, 10 minutos. E aí, ao invés de você elogiar ela por ter empatia, por mostrar a importância e o cuidado com o paciente, com o nosso cliente, você chama a atenção dela porque ela está estragando a métrica do call center, ela está estragando a métrica do atendimento telefônico, e aí aquilo que era para ser um atendimento de 3 minutos foi 10, isso atrapalha todo mundo. Mais uma vez, você está sabotando a cultura da empresa e mostrando que a empresa não cuida do seu paciente, não cuida do seu cliente. E nesse momento você está treinando. Você está treinando a sua equipe para ser um bando de robô sem compaixão nenhuma e que não trata e não cuida do cliente. Aí não adianta reclamar que o cliente está indo embora, não adianta reclamar que as pessoas não fazem o que é preciso. Lógico, a cultura está mostrando que mais importante que qualquer outra coisa é o dinheiro, é a falta de respeito, é a falta de empatia, é a falta de cuidado. Ninguém está preocupado aqui em servir o cliente, está todo mundo preocupado só com dinheiro, produtividade, métrica de call center, métrica de CRM. Não vai funcionar nada no final porque essa empresa vai fechar. Mas então, como mudar essa história? Como fazer diferente? Tem um chavão aí do pessoal que trabalha com recrutamento, seleção, contratação, que é: você contrata caráter e treinabilidade. Muitas vezes, esse papel, por mais conhecido que seja, ele é invertido. Você vai buscar o currículo e olha o que fez, MBA, especialização, doutorado, enfim. Mas você não conhece, não pergunta, não instiga para saber o caráter dessa pessoa. Como que ela é no dia a dia, no convívio com as pessoas, como que ela é empaticamente, como que ela cuida do outro, como que foram os relacionamentos que ela teve. Ninguém precisa passar apenas por uma empresa a vida toda. Você pode, tem outras oportunidades e que bom que tem isso. Mas como que foi em cada lugar? Você deixou a porta aberta? Mesmo que você tenha tido um problema, como foi sua reação com relação a isso? O período de experiência, o que você está avaliando? Você está avaliando simplesmente a produtividade ou como ele trata cada uma das pessoas, seja o seu outro colaborador, seja o cliente, ele cumprimenta, ele tem um cuidado, ele tem um olhar de atenção? Isso é cuidar da cultura, você valorizar realmente os valores, por mais redundante que isso possa parecer. Se você quer que a sua equipe
acolha os pacientes, acolha o cliente, você também precisa acolher. Porque uma equipe ferida não cuida de ninguém. A estratégia sem cultura, ela é só um pedaço de papel. A cultura é o que norteia os pensamentos. É quando você vira as costas, não muda o comportamento das pessoas. Elas permanecem alinhadas com aquilo que você preconiza, com aquilo que você prega. Você, como gestor, você dá o norte. Você fala, olha, a gente trata assim. Aí quando tiver uma dúvida sobre escolher A ou B, a cultura vai falar mais alto. Mesmo que você não esteja ali. As pessoas vão saber, se eu tenho que fazer isso ou aquilo, como que eu vou... E a cultura for cuidar, servir o cliente, servir o paciente, como que eu sirvo melhor o meu paciente? É dessa forma, então a escolha é essa. Percebe? A cultura, ela fala mais. A cultura, ela é forte. Quando a cultura é forte, todos os passos e todas as pessoas que chegam, elas percebem. Desde o primeiro contato, do dia a dia, o cliente, quando ele chega, ele percebe que a cultura ali, aqui tem uma cultura de cuidar do cliente, cuidar do paciente. Ele não precisa olhar para o quadro e ver se aquilo estava escrito ou não. Ele vai sentir no tratamento que ele vai receber. Ele vai sentir no cuidado. Por isso é tão importante, você como gestor, não basta falar, não basta ter quadro, você tem que fazer a diferença. Você tem que chegar e cumprimentar o porteiro, você tem que chegar e cumprimentar as pessoas, cumprimentar os pacientes, você tem que chegar, se tiver um papel no chão, você agacha e coloca no lixo. Nos pequenos detalhes, a cultura ela vai se materializando. Não precisa mais aquele estar estampado na parede, mas ela vai se materializar no dia a dia. E aí a estratégia, sim, ela vai andar norteada pela cultura da empresa. Aí sim a estratégia vai funcionar. Aí sim funciona ter um excelente sistema, os melhores equipamentos, os melhores profissionais. Se a cultura é cuidar do paciente. Então esse vídeo hoje é um alerta para você parar de sabotar a estratégia. Tudo aquilo que você preparou, tudo aquilo que você investiu, para de sabotar. Começa a olhar o detalhe, a cultura. Qual é a cultura que está sendo pregada aí no dia a dia da sua organização? Se esse vídeo for um alerta e serviu para você, curte, compartilha, manda para o seu amigo, manda para os funcionários, manda para os seus gestores, para que eles também possam perceber e dar mais atenção à cultura da empresa. E entender que a cultura é muito mais forte do que a estratégia.